aluno, estamos de volta para o momento prática. No primeiro momento da nossa aula, a base teórica, nós conversamos sobre um clássico da sintaxe. Você lembra? Claro que sim. Nós falamos sobre crase. Vimos o conceito de crase. E crase o que é? Crase é a fusão entre dois fonemas vocálicos idênticos. Vimos também a fórmula que autoriza a presença do acento grave. E qual é a fórmula? Termo antecedente regido pela preposição a. E olha, só vale a preposição a. Esse termo antecedente pode ser um verbo. Se for um verbo, nós acionamos a matéria regência verbal. Mas pode ser um nome. E se for nome, regência nominal. Mas não basta o termo antecedente ser regido pela preposição a. Quando isso ocorre, o que de verdade nós temos é uma expectativa da crase. Não há ainda uma garantia. A crase só se realizará se o termo consequente for iniciado pela letra A ou aceitar um artigo antes. Você lembra dessa fórmula? E aí, a nossa língua portuguesa é ou não é matemática? Termo antecedente cobrando preposição a e termo consequente iniciado pelo a ou aceitando o a antes, o fenômeno da crase acontecerá. E aí, nós estudamos também alguns casos de obrigatoriedade do acento grave, mas estudamos também os casos proibitivos e os casos facultativos. Discutimos paralelismo. E você lembra? Paralelismo é um fenômeno muito cobrado pelas bancas semânticas. Paralelismo é um fenômeno que nos ensina a tratar todos da mesma maneira. Então, se você determinou o objeto direto, deverá determinar também o objeto indireto. E isto, Cláudia, é certo ou errado? Não. Não se fala de certo e errado com o paralelismo. Falamos de adequado e inadequado, porque nós vimos que a quebra do paralelismo não implica erro gramatical, mas mudança de determinação do nome. E aí, meu aluno, você fez a tarefa de casa? Fez a retrospectiva? Administrou todas as informações que você recebeu? Porque você não pode esquecer que o excesso de informações sem administração causa angústia. E a angústia leva você a um fracasso. A língua portuguesa, ela é muito rica. Por esse motivo, método é indispensável. A partir de agora, você é convocado a exercícios. Os primeiros, de fixação, para auxiliar na memorização dos princípios, dos conceitos, das regras. Logo após, chegarão os exercícios avançados, aqueles retirados das provas já ocorridas nos concursos públicos. E é nesse momento que você estará mais próximo da nossa realidade. É neste momento que nosso objetivo é de ensinar a você a pensar com a cabeça de quem elabora as questões nos concursos públicos. E aí, preparado? Você lembra das dicas de ouro? A sua postura, como é? Como está? Você está jogadão no sofá, deitado na cama? Pois saiba, não é a melhor escolha. Quando você busca um local muito confortável para assistir a sua aula, a tendência é o sono chegar primeiro que a consciência. Por esse motivo, muitos alunos reclamam, professora, quando eu começo a ler, me dá sono. A leitura é meu sonífero número 1. Meu aluno, a pergunta é: como e onde você anda desenvolvendo as suas leituras e seus estudos? É muito importante você manter a coluna erecta para que essa mande um comando reto também para o seu cérebro. Iluminação. Você precisa cuidar da iluminação, porque a iluminação vai gerar maior facilidade de aquisição das imagens. Seus olhos vão agradecer. Água próxima faz parte do processo. E aí, o silêncio é possível? Se não for possível, concentração dobrada. Existem alguns ladrões de concentração. E você sabe qual é o pior? Hoje, em votação, em primeiro lugar, celular. O seu está aí ao lado? Muito cuidado, hein? Seu compromisso agora é com conhecimento, é com você mesmo e depois com a professora Cláudia. Vamos juntos nessa caminhada.
exercícios sobre a matéria crase, que é assunto certo nos concursos públicos. Preparado? Então vamos nós. Número 1. Coloque o sinal da crase se necessário. Observe que há uma condição. Você vai analisar o caso e julgar onde e quando crasear. Amanhã iremos. A primeira pergunta é: existe no contexto alguma palavra regida pela preposição a? Porque se existir, há uma expectativa de crase, não há ainda uma garantia. Quando nós vamos a algum lugar. Então, amanhã iremos. Quem vai a algum lugar. Primeiro passo, já identificado. Termo regido pela preposição a. Um verbo. Então, meu aluno, se há termo cobrando preposição a, claro que se você encontrar um consequente iniciado pela letra A, claro que a crase será oficial. A letra A precisa encontrar um outro A. Quero dizer, o A preposição vai ao encontro ou de um ar artigo ou de um A pronome oblíquo demonstrativo, ou ainda do demonstrativo na sua forma oficial. Primeiro julgamento, agora é com você. Amanhã iremos à cidade. Pergunto, com crase ou sem crase? A cidade, professora, essa cidade não está determinada. Então, essa crase não é obrigatória. Mas que fique claro, posso crasear? Poder pode, mas as bancas semânticas são mais exigentes. Mas o número 2 obrigou a presença da crase. E por que na número 2 a crase apareceu com toda a naturalidade? Porque apareceu plural. Você lembra que a preposição é classe gramatical invariável? Se esse a está no plural, já houve a denúncia de uma preposição a que foi ao encontro de um artigo feminino definido plural. O importante é você entender que há um rigor na hora de acentuar. As bancas semânticas exigem determinação para obrigar a presença da crase. Se a número 1 não foi craseada, a ambiência é de uma banca semântica no controle desse exercício. Número 2, a crase foi obrigatória pela determinação. Se há artigo, há determinante. Número 3, amanhã iremos àquela cidade. Pergunto, há preposição a no contexto? Sim. Pergunto, a palavra aquela começou pela letra A? Sim. Pergunto, aquela determina o substantivo cidade? Sim. Então, meu aluno, trate de crasear. E nesse momento, a crase de aquela é uma crase autorizada. Mas por que não foi craseado, professora? Mais uma vez, a banca busca a determinação no plural. Essa questão, número 4, deixa claro que há uma intenção de só crasear quando o determinante aparece no plural. Mas, professora Cláudia, se eu quisesse crasear amanhã iremos à cidade, eu poderia? Claro que sim. Tanto que as bancas gramatiqueiras, elas usam um artifício. Sempre que você conseguir trocar o a pelo para, pode crasear. Eu posso ou não posso falar amanhã iremos para a cidade? Da mesma forma, amanhã iremos para aquela cidade. Reinou a paz, coração tranquilo, você acertou, ok? Repetindo, o gabarito eleito para 2 e para 4 é um gabarito contaminado por uma banca que buscava a determinação pelo plural. Mas você não era obrigado a saber disto, só era obrigado a ter craseado com consciência. 10. Vamos avançar. Amanhã iremos àquele teatro. E aí? Amanhã iremos àqueles teatros. Amanhã iremos a este teatro. Amanhã iremos a estes teatros. Pelo autor da questão. Vamos acordar
que quem vai, vai a algum lugar. Estamos juntos? Quem vai, vai a algum lugar. Então, este verbo é regido, sim, pela preposição a. Isto quer dizer que basta o consequente ser iniciado pela letra A ou aceitar a letra A antes, que a crase já estará autorizada. Beleza? Então, amanhã iremos àquele teatro? Pergunto, teatro é feminino ou masculino? Eu sei que você falou o teatro. É masculino. Mas o vocábulo aquele, ele é masculino, mas inaugurado pelo A. Pergunto, posso crasear? Pode crasear sim, sem nenhum problema. A banca não craseou porque ela busca o plural. Mas no momento da minha correção, eu deixaria essa informação flagrante para você. A número 6 foi craseada. Motivo, professora? Houve a determinação pelo plural, mas em momento algum a número 5 deixaria de receber um acento grave. Você que acentuou, parabéns! Não há nenhum erro. O comando de pluralização você só descobre quando o gabarito oficial é denunciado. A número 7, observe se há condição para a crase. Amanhã irei a este teatro. Aquele a, não duvide, é a preposição exigida pelo verbo ir. A pergunta 2 é, este é pronome demonstrativo inaugurado pela letra A? Não. Então, meu aluno, nada de acento grave, porque não houve o encontro dos iguais, dos fonemas vocálicos idênticos. Beleza? Mesma coisa a número 8. Você percebeu? Amanhã iremos a estes teatros. Por mais que tenhamos pluralizado, que é o comando do exercício, você observou que aquele a está no singular e estes no plural? Então, meu aluno, números diferentes jamais crasear. Quando o a está no singular e o determinante no plural, fica explicitada a presença de uma preposição pura, puríssima, e o determinante pluralizado acompanhando o número do substantivo a qual ele se relaciona. E até aqui, reinando a paz? Você craseou a número 5? Parabéns! Você craseou a número 6? Parabéns! Você não craseou o 7 e o 8? Parabéns, meu aluno, o mérito é seu. Vamos avançar? Refiro-me. Agora o comando é com o verbo referir. Quem se refere a alguém. Refiro-me a ti. Será que nós podemos crasear antes do pronome oblíquo ti? Refiro-me a esta turma. E aí, meu aluno, você já memorizou? Podemos, devemos ou não podemos crasear antes do pronome demonstrativo esta? Aquele mestre. Refiro-me àquele mestre. Você percebeu? Quem se refere a algo. O antecedente, regido pela preposição a, nós já temos. Então, não há nenhuma complicação com relação ao termo antecedente e à preposição por ele exigida. É a preposição a. Basta aparecer um consequente que apresente essa identidade visual, a mais a. Na número 1, apareceu a, mas diante do ti, impossível. Diante de pronome oblíquo, sem possibilidade. Na número 2, apareceu a preposição a, mas seguida da letra e, porque o pronome esta não começa pelo a. A e e não são iguais, e os iguais se fundem, os diferentes não. Já no número 3, começa a ficar interessante. Refiro-me a aquele. Ótimo! A preposição do verbo referir-se vai ao encontro demonstrativo aquele que é inaugurado pela letra A, ambiência perfeita para o fenômeno da crase. E por último, refiro-me a alunos.
O que nós conversamos há pouco? Números diferentes? Nada de crase. Eu me refiro a alunos. Esse a é a preposição exigida pela regência do verbo referir-se. Mas alunos é um substantivo que, além de estar no masculino, encontra-se no plural, número distinto daquele a que aparece no singular. Então, meu aluno, a resposta para a letra B, coloque o sinal da crase, se necessário. Há necessidade, sim. Número 3 é o único contexto possível de recebimento da crase. Vamos avançar para que você fixe bem essa matéria. Refiro-me a alunas. Refiro-me àquilo. Refiro-me a quem saiu. Refiro-me a que saiu. Muito interessante esse momento. Vale a pena desacelerar. Neste momento, encontro os casos mais singulares sobre a matéria crase. Olha o primeiro caso. Refiro-me, nós já entendemos que quem se refere a algo. Então, esse verbo já possui o que nós precisamos. Preposição a. A questão agora é a seguinte: quando crasear, considerando o termo posposto? Na número 5 aparece o a no singular e alunas no plural. Se o a está no singular e alunas no plural, que denúncia foi feita com esta redação? Professora, o a, por não ter acompanhado o substantivo alunas, ele está a preposição. Isto, muito bem, é a preposição que é classe gramatical invariável, assim como conjunção e interjeição. Se fosse artigo, o artigo segue a mesma batida do substantivo, quero dizer, feminino, plural. Então, você já encontrou na número 5 a preposição que pertence ao verbo, referir-se. Ok, e alunas? Alunas encontra-se no plural. Então, meu aluno, você vai crasear uma preposição pura que não sofreu fusão? Não estamos em locução formada por núcleo feminino. Então, número 5, você mandou bem se você não craseou. Número 6, refiro-me àquilo. Não interessa se o vocábulo aquilo é masculino. Derruba esse mito. O que vai fazer a crase acontecer na número 6 é o encontro do a preposição com o a, que é a primeira letra do demonstrativo aquilo. Então, número 6, crase obrigatória, claro e lógico. Já no número 7, muita calma agora, é cilada, é pegadinha. Refiro-me a quem saiu. Repare que eu refiro-me àquela que quem saiu. Será que eu posso falar desse jeito? Meu aluno, esse que, esse quem é pronome relativo. E o pronome relativo quem obriga a presença de uma preposição antes. Não existe pronome relativo quem sem preposição antes, da mesma forma que não existe pronome relativo qual sem um artigo antes, da mesma forma como não existe pronome relativo que com artigo antes. Isso quer dizer o quê, professora? Quer dizer que a número 7 não haverá crase pelo simples fato de preposição mais preposição não produzir fusão. Ficou claro? Agora, foco na número 8. A número 8 apresenta o quê? Que é a pronome relativo. Há pouco eu falei para você que pronome relativo que não aceita artigo na frente. Isso quer dizer que aquele a só pode ser pronome demonstrativo na sua forma oblíqua. E como provar? Coloque um pronome demonstrativo no lugar. Refiro-me àquela que saiu. Refiro-me àquela a qual saiu. Agora ficou fácil. Confirmar que esse a não é artigo, e sim um pronome demonstrativo. E aí, meu aluno? A preposição pode sofrer fusão com a pronome demonstrativo oblíquo? Pode
e vai. Então preste atenção. Número 8, crase obrigatória. Vamos avançar. Coloque o sinal da crase, se necessário. Mais uma situação. Avisei este fato. Meu aluno, é muito importante você ter a consciência que a matéria crase depende de uma outra matéria tão poderosa quanto regência. Você precisa memorizar que existem alguns verbos bitransitivos. Eles cobram um objeto direto e indireto simultaneamente. E se já há o direto, falta o indireto. E este tem de chegar preposicionado. Perceba, avisei este fato. Quem avisa, avisa algo. Este fato, que é o objeto direto. Mas você concorda que quem avisa algo a alguém? A alguém. E esse alguém é o objeto indireto. O que está em julgamento, se você vai crasear ou não esse objeto indireto. Venha comigo. Avisei este fato a todos. Você prestou atenção? O a está no singular e todos no plural. Além de todos ser um pronome indefinido, é bom você ir pensando em todas as regras que você já estudou. Próximo. A todas. Será que muda? Transformar todos em todas? Será que desta forma nós poderemos crasear esse a? 3. As pessoas interessadas. Oba, ficou interessante o número 3. E só ele receberá o acento grave. Motivo? Avisei este fato a alguém. Já há preposição a no contexto. Quando eu olho pessoas, eu vejo que pessoas é um substantivo feminino plural. Logo, esse substantivo aceita o seu artigo feminino plural. E aquele S já denuncia que houve fusão. Só falta o acento grave. Por isso que o número 3 foi craseado. Avisei este fato a quem devia saber. Você lembra? Avisei este fato é o objeto direto. Mas avisei este fato a quem? É o meu objeto indireto. Com crase ou sem crase? Número 5. Avisei este fato às que deviam saber. Olha só, para você treinar bem, crase com pronome relativo, hein? 6. Avisei este fato a que devia saber. Vamos pensar? Número 4. Com crase ou sem crase? Número 5. Com crase ou sem crase? Você concorda que avisei este fato àquelas as quais deviam saber? Por isso, crase obrigatória. Número 6. Avisei este fato àquela que devia saber. É o mesmo caminho, só que na sua forma singular. Então, aquela também vai obrigar a presença do acento grave. Da mesma forma que eu informei, ou avisei, ou comuniquei este fato àquelas que deviam saber, o procedimento é o mesmo. Avisei, comuniquei, informei este fato àquela a qual devia saber. Motivo? Antes do pronome relativo que, não pode haver artigo. Aquele azinho é um pronome demonstrativo oblíquo que receberá o acento grave pela fusão com a preposição a. Número 6, então, com crase ou sem crase? Com crase. Vamos para o próximo? Coloque o sinal de crase. Qual é o nome desse sinal? Grave, se necessário. Respondeu a mim. Respondeu a todos. Respondeu a qualquer aluno. Fale a verdade. Você vai ter coragem de crasear uma dessas construções? Ah, bem, porque nenhuma delas merece o acento grave. Pronome oblíquo, pronome indefinido, nada de crasear nessas situações. Vamos avançar. Exercícios. Número 1.
coloque o sinal da crase se necessário. Continuamos com o mesmo comando verbal. Respondeu. Você concorda que quem responde, responde a alguém? Claro que você concorda, porque esse verbo é regido pela preposição a. Agora só falta analisar o consequente. Respondeu aquele aluno. Respondeu a estas alunas. E respondeu aquilo. Meu aluno, o primeiro houve o encontro da preposição a com o a que inaugura o demonstrativo aquele. Mas aquilo também pertence ao grupo do acento grave, porque a preposição a foi ao encontro da mesma letra a que inaugurou o demonstrativo aquilo. Já ficou claro que não é o masculino que rejeita o acento grave, né? Coloque o acento grave quando necessário. Escrevi da Europa. Se eu escrevi de algum lugar, eu escrevi de algum lugar a alguém. O que nos interessa é essa pessoa que vai receber a carta, o bilhete. Então, escrevi a você, com crase ou sem crase? Escrevi a seus amigos, com crase ou sem crase? Escrevi a meu amigo. Vamos julgar? Primeira proposta. Escrevi a você. Antes de pronome pessoal. Número 2. Escrevi a seus amigos. Olha, um caso muito recorrente. Podemos crasear quando a letra A está no singular e os outros termos no plural, seus no plural, amigos no plural? Também não. Vamos para o 3. Escrevi a meu amigo. Esse meu é um pronome possessivo, está no singular. Mas meu é masculino ou feminino? Masculino, nada de crasear. Continue usando a crase se necessário. Escrevi da Europa aquela colega. Quem escreve, escreve algo a alguém. A aquela colega. Você percebeu? A preposição do verbo vai entrar em fusão com a que inicia o demonstrativo aquela. Vai haver crase. Escrevi aquelas colegas. E aí, algum problema? Nenhum, porque a preposição a só precisa daquela a, letra A, que inaugura o demonstrativo aquelas. Também vai haver crase. Escrevi aqueles amigos para provar que não é o masculino que rejeita o acento grave. A terceira construção também será craseada, porque a preposição a vai ao encontro do mesmo a que inaugura o demonstrativo. Aqueles. Reinando a paz, mandando bem, acertando todas. Vamos para mais uma atividade. Continue craseando se necessário for. Perdoei a falta. Quem perdoa, perdoa algo a alguém. Esse verbo, por excelência, nasce para ser bitransitivo. Ele é regido por dois complementos distintos. A falta, que funciona como objeto direto, e alguém, que vai funcionar como objeto indireto. Então, perdoei a falta a este menino, com ou sem crase. Perdoei a falta àquela garota. E agora, você craseou? Perdoei a falta àquele garoto. Já discutimos essa situação. A este menino. Preposição a. Entra em fusão com a letra E, que está inaugurando o demonstrativo este? Não. Número 1. Agora sim vamos crasear, porque a preposição a entra em fusão com a que inaugura a palavra aquela. Da mesma forma, perdoei a falta
aquele garoto com crase também, porque só nos interessa o encontro dos só vale a letra A, porque as outras crases não são denunciadas pelo acento grave. Continuando. Escrevi da Europa a todos os alunos. Ok, aquele A é preposição indefinido todos? E mais, meu aluno, você percebeu que o A está no singular e todos no plural, é masculino, vários impeditivos? Alunas, por mais que saibamos que alunas é feminino, é plural, mas o A que o antecede, que antecede este substantivo, ele está no singular. Escrevi da Europa as que mereciam. Ótimo, até que fim uma crase, porque aquele as eu já memorizei. É um pronome demonstrativo oblíquo. Fácil trocar. Escrevi da Europa aquelas as quais. Meu aluno, esse momento é momento só de atividade de fixação. Você vai girar muito bem nessa bateria para que na segunda bateria você programar, verificar se tudo aconteceu como você planejou e mais, se houve erro, e eu sei que se houve foi por um cansaço, por uma desatenção, dá uma olhadinha para continuarmos com os nossos exercícios. Até breve.